Me lembrem, gente, de gravar essas aulas. Então, vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, uma vela, certo? E submeter a essa vela um sal de lítio, por exemplo, o fogo vai ficar rosa. Se eu colocar o próprio sal de cozinha mesmo, o sal de cozinha, no fogo, ele fica amarelo, tá? Então, para cada tipo de sal, uma cor diferente para essa chama. Entenderam? Dúvidas? Que Perguntas? massa. Ah, então ali os caras que faz os fogos, eles botam sal na pólvora, né? No caso, o sal diferente para fazer as cores. Depende do tipo do. Na verdade, depende do tipo do sal, né, Nicolas? Então, Para poder dar a cor, é um tipo de sal, não é sal de cozinha, não. então, Certo? então, por exemplo, se for fazer fogo amarelo, bota sal normal. Se for ficar fogo rosa, bota, por exemplo, fogo Sal de rosa, lítio, bota sal de isso. Então, potássio, isso. Certo? Pronto, é isso, gente. Aí só voltando aqui, porque eu não tinha gravado. Deixa eu voltar aqui. Ó, a gente está falando do modelo atômico de Bohr, né? Bohr, em 1913, propôs que o átomo ele possui camadas energéticas, onde as camadas mais próximas do núcleo elas são menos energéticas e as camadas mais afastadas do núcleo são mais energéticas. E os elétrons desse átomo eles conseguem saltar de camada em camada a fim de absorver e liberar energia. Quando o elétron sai de uma camada mais próxima do núcleo para uma camada mais afastada, ele vai absorver uma quantidade de energia. Ao retornar à sua camada de origem, esse elétron libera essa quantidade de energia em formato de luz. E assim a gente tem a fabricação, por exemplo, de lâmpada fluorescente, algumas fabricações de alguns letreiros luminosos, entendeu? Fogos de artifício, entre outros. Tá? Dúvidas? Vou passar. Não. Aí vejam, esse aqui é o postulado de Bohr. Vejam que é um monte de coisa assim, um monte de fórmula química, física, fórmula química não, fórmula física e matemática. A gente não vai utilizar ela, certo? Mas assim, eu coloco porque é justamente os 4 postulados que ele escreveu quando ele desenvolveu seu trabalho. O que importa mais para a gente é o 1 e o 3. O 2 e o 4 é mais para a parte de física, certo? Lá para o terceiro ano que vocês vão ver isso. Então vejam, o primeiro postulado dele, ele diz que um elétron em um átomo ele se move em órbita circular ao redor do núcleo sob influência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo. A atração coulombiana é a atração elétrica, tá certo? Obedecendo as leis da mecânica clássica. Tá? Então aqui ele só falou aquilo que eu já tinha falado a vocês, que o elétron ele vai se mover em órbita circular, ele vai mover-se circularmente em torno do núcleo, mas não é pela atração do núcleo, certo? E sim pela atração elétrica entre o elétron e o núcleo, não é por conta dos prótons, certo? E o terceiro postulado dele fala que a energia total do elétron permanece constante. Isso ocorre porque o elétron se move em uma órbita, não emite radiação, ele não emite radiação eletromagnética, tá? Então o elétron na camada, ele vai se movimentar com a sua energia constante. Ela nem vai diminuir e ela nem vai aumentar. E o elétron ele pode sim pegar mais energia, mas só que ele tem que fazer a transição de uma camada para outra. Dúvidas? Não. Essa parte de postulado, tá, isso aí é só para besteira, só para encher linguiça, certo? O que vocês precisam saber de fato é isso aqui, que é a parte prática da coisa. Então vamos lá. Vejam só. Deixa eu pegar aqui.
Ó, gente, vê só. Como ele disse que o átomo ele tem níveis de energia, camadas de energia, a gente vai aprender agora como funciona, certo? Toda essa questão energética Ô, do Rian, tá átomo. dando eco. Hã? Tá dando eco. Mas aí é alguém que tá com o telefone muito alto e aí tá com essa interferenciazinha. Não que esteja com o telefone muito alto, mas eu acho que é Nicolas. É, professor, será? Dá uma diminuída no volume. Foi mal. Então vamos lá. Melhorou? Resolveu aí? Eu acho que resolveu. Resolveu. Pronto, vamos lá, gente. Então vejam só. O átomo ele vai ter camadas energéticas, tá certo? Camadas energéticas e níveis de energia são a mesma coisa, certo? Preste atenção nisso, porque vocês vão ver muito mais coisas além disso. Beleza? Então, um átomo ele pode ter de 1 a 7 camadas, ou seja, de 1 a 7 níveis de energia. Ô, meninos, eu acho que eu disse a vocês, toda vez que vocês falam no bate-papo, ninguém tá vendo. Quem tá vendo sou eu. E aí, né? Não precisa. Vamos lá. Tem gente xingando aqui e vocês nem sabem. Vê só. O átomo ele tem de 1 a 7 camadas. E essas camadas, a gente vai chamar elas de KLMNOPQ. Tá certo? Camada K, camada L, camada M, camada N, O, P e Q. Beleza? Cada camada dessa, gente, ela tem um nível crescente de energia. Por exemplo, a camada K, ela tem o nível 1 de energia. Camada 2, camada L, nível 2 de energia. Camada M, nível 3 e assim sucessivamente. Lembrando que a camada mais próxima do núcleo, ela sempre será a menos energética. E a camada mais afastada será a mais energética. Tá? Cada camada ela vai possuir uma quantidade de elétrons. Ou seja, os elétrons de um certo átomo, eles vão ficar nessas camadas, mas cada camada possui uma determinada quantidade de elétrons. Por exemplo, o hidrogênio, o hélio. Todo mundo conhece o elemento hélio, né? O irmão do hidrogênio. Certo? Ele tem 2 de número atômico. Pergunta para vocês, se ele tem número atômico 2, quantos prótons ele tem? Quem lembra? Como é, professor? Se ele tem 2 de número atômico 2, quantos prótons ele tem? 2. 2. Prótons. Muito bem. 2. Tem 2 prótons. E se ele tem 2 prótons, quantos elétrons ele tem? Aí eu já me esqueci, mas parece que não me lembro. 2, eu vou chutar 2, mas acho que não é não, 2 não. É 2 também. É 2, né? Lembrem que o átomo, ele para ser Eita, cagão. ele para ser estável, a mesma quantidade de prótons tem que ser a mesma quantidade de elétrons, tá certo, gente? Se a quantidade de elétrons diferencia, muda, aí é quando a gente entra nos íons. Aí vai ser cátion ou ânion. Tá? Vou lavar uma goiaba. Olha, se você esqueceu disso, você não sabe química. Você não esqueceu disso, você não sabe química o resto da vida. Tá certo? Então, veja. Então, se o hélio ele tem 2 prótons, quantos elétrons ele vai ter? 2. 2 elétrons. E onde é que esses elétrons vão ficar? Nas camadas. Aí vejam, preste atenção. Eu vou distribuir esses elétrons nas camadas. Só que eu tenho que saber quantos elétrons cabe em cada camada. Então vejam só. A camada K do átomo, ela vai suportar até 2 elétrons. Certo? A camada L, ela vai suportar até 8 elétrons. Gente, não pode passar. Certo? Pode ser menos do que isso. Mas passar disso não pode. Se passar, aí esse elétron ele vai para a camada adjacente.
A próxima camada, a camada M, ela suporta 18 elétrons. Certo? A camada N, ela vai suportar 32 elétrons. Camada O, 32 elétrons. E agora a gente faz o quê? A gente decai. A gente volta. Camada P, 18. E a camada Q, 8. Dúvidas? Acho que até agora tá fácil, né? É de boi. Então vamos lá. Camada K cabe 2 elétrons, camada L 8, N18, N32, O32, P18, Q8. Tranquilo. Aí, por exemplo, se eu estava falando do hélio, que o hélio tem 2 elétrons, então eu vou distribuir esses elétrons aonde? No K? Começa com a primeira camada, camada K. Se a camada K cabe apenas 2 elétrons, então esses 2 elétrons do hélio vai para a camada K. Logo, o hélio ele só tem uma camada, que é a camada K. Tá certo? Vamos ver agora o elemento... Deixa eu ver, viu? Deixa eu ver o elemento... O nitrogênio. Lembrei. O nitrogênio, ele tem o seu número atômico 7. Se ele tem um número atômico 7, quantos prótons ele tem? 7. Quantos É. elétrons ele tem? 7. 7 também. Então, eu tenho que distribuir esses elétrons, certo? Então, vamos fazer essa distribuição de cabeça mesmo. Vamos lá. Primeira camada cabe quantos elétrons? Primeiro é 2. Primeira camada cabe 2. 2 elétrons, que é a camada K. Então, eu vou colocar lá os 2 elétrons. Se o nitrogênio tem 7 e eu distribuir 2, sobra quanto? 5. E esses 5 vão para onde? Para a camada 2, que é o L. Para a camada 2, para a camada L. E aí, eu vou colocar esses 5 elétrons na camada L. Por quê? Porque a camada L suporta até 8, não é? Então, eu posso colocar os 5 lá. Tá certo? Então, por exemplo, no nitrogênio, eu vou ter 2 camadas. Tá? Eu vou ter 2 camadas no nitrogênio. Camada K e camada L. Deu para entender, gente? Uhum. Por acaso, o elemento, eu acho que é o sódio, que é o elemento de número atômico 11, eu acho que é o sódio. Eu acho que é ele. Então, vamos lá. O sódio, ele tem número atômico 11. Então, vamos fazer a distribuição do sódio. Se ele tem 11 de número atômico, ele tem 11 prótons, consequentemente, ele tem 11 elétrons. Então, a gente tem que distribuir esses elétrons. Então, os 2 elétrons vão para a camada K, certo? Sobram 9. E aí, esses 9 vão para onde? Pro L e pro M. Vai 8 para a camada L e o que sobrou vai para a camada M. Não é assim? Então, quer dizer que o sódio ele tem 3 camadas. Deu para entender? Aham. Mas, né, gente? Vamos lá. Então, a camada energética, certo? É onde a gente vai distribuir é ótimo. É onde a gente vai distribuir, certo? Os elétrons da eletrosfera. Tá certo? Vou passar. Vou apagar aqui. E vou passar. Aí vamos lá, vamos dificultar um pouquinho. Vejam só. Em 1916, um cientista chamado Sam Field, ele percebeu que os níveis de energias eles eram divididos em regiões ainda menores, por ele denominadas de subníveis de energia. Então quer dizer o quê, professor? Que cada camada energética, essa camada ela tem regiões ainda menores onde esses elétrons vão ficar. Então, por exemplo, a camada K, ela vai ter um subnível. A camada L, ela vai ter 2 subníveis. Camada M, 3 subníveis. Camada 4. Camada N, 4 subníveis. Certo? De acordo com a quantidade de elétrons. Deu para entender, gente?
Deu. É como se fosse, ó, vou fazer uma analogia agora. Vê só. Imaginem uma BR duplicada, tá? A BR de Recife. Então, a BR de Recife, vamos dizer que ela é uma camada. Toda a BR, ela é uma camada. Tá certo? Oxi, minha televisão ligou sozinha. Aí vejam. Cada faixa, uma BR duplicada tem quantas faixas? 4 O faixas. BR duplicada tem 4 faixas. 4 faixas. Então, cada faixa daquela é como se fosse um subnível. Entenderam? E os carros é como se fossem os elétrons. Então, por exemplo, vamos dizer que uma BR duplicada é a camada N. A camada N é uma BR duplicada. Ela tem quantas faixas? 4 faixas. Então, logo ela vai ter 4 subníveis. Tá certo? Então, a gente vai ter o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F em cada faixa. E cada subnível desse ele vai suportar também uma quantidade de elétrons. Então, preste atenção. Se a camada N ela suporta 32 elétrons, eu vou dividir esses 32 por esses subníveis. Certo? Até em todos juntos dá 32. Entenderam? Mais ou menos. Vocês vão entender quando eu começar a explicar de uma outra forma. Várias formas é interessante. Eu vou finalizar aqui e vou mandar o link de novo, porque está terminando a reunião. Vão lá pegar o link rapidinho.